Salve amigos do canal, muito boa noite a todos e vamos com mais um boletim sobre o Vasco, que tem um jogo super importante amanhã em São Januário contra o Operário pela Copa do Brasil. É tudo ou nada, empate, pênaltis, uma simples vitória, qualquer um dos dois passa adiante. O triunfo sobre Fortaleza ainda repercute no grupo e com essa confiança é que os comandados do Fernando Diniz vão para esse duelo. Duelo esse que está sendo encarado como uma verdadeira final pelo lado do time paranaense. Quer ficar por dentro de todos os detalhes de como chegam Vasco e Operário para esse confronto? Então continue aqui nesse vídeo que eu vou contar para você e um outro colega lá do Paraná vai contar detalhes aí do Operário. Vou destacar também o transfer ban que o Vasco tomou da FIFA por conta da falta de pagamento em relação ao atacante Adson, hein? Situação chata que precisa ser revertida o quanto antes e até a próxima janela, senão o Vasco ficará impedido de contratar e registrar novos jogadores. Então, antes da gente prosseguir, já deixa o like, compartilha o conteúdo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Bom, amanhã às 19 horas em São Januário tem Vascão de novo na parada, jogo importantíssimo para as pretensões do Clube Cruz Maltino na Copa do Brasil contra o Operário do Paraná. Diniz intensificou bastante os treinos desta segunda-feira, visando aí que sua equipe consiga trazer com excelência o seu dever de casa. Novamente em São Januário, o time precisa usar esse fator para definir a sua classificação sem sustos. A página contra o Fortaleza já foi virada e o pedido é para que os jogadores mantenham a concentração para esse jogo contra o Operário, que embora esteja na Série B, é um time perigoso. Eles vêm tentar jogar no erro do Vasco para buscar a classificação aqui em São Januário e por isso o Diniz quer a sua equipe intensa, controlando as ações, sabendo o que fazer com a bola e ditando o ritmo da partida, como aconteceu contra o Fortaleza. O Diniz aprimorou no treino de hoje posicionamento, pontaria, triangulações e muitas jogadas pelos flancos, porque entende que o Paulo Henrique e o Piton funcionam muito bem próximo à área e muitos gols da temporada, principalmente com o Verratti, nasceram dessa maneira. A sequência do Vasco é importante e num momento como esse de reestruturação não dá para vacilar. Uma eliminação precoce, por exemplo, a essa altura e com o clube precisando de dinheiro, seria muito trágico. Não só economicamente, mas esportivamente. Porque o time vai ter um clássico pela frente no próximo sábado, pelo Brasileirão. E na outra semana decide seu futuro na Sul-Americana, precisando vencer também. Então todos os resultados positivos nesse momento serão de vital importância nessa jornada. Sobre o time, a tendência do Diniz manter a base que vinha jogando. Agradou a ele, e enquanto o tempo for reduzido para trabalhar, a ideia do técnico é mexer o mínimo possível. E lembrando que ele já vai ser obrigado a mexer no próximo sábado por conta da expulsão do Coutinho. Portanto, caso não tenha baixa nenhuma de última hora, o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Luiz Gustavo e o Piton, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, o Nuno Moreira, o Ryan e o Verratti. E aí, tá esperançoso que role novamente o dinizismo em campo? Então comente e participe. Bora agora falar do Operário, que está numa crescente na Série B, também vindo de um placar elástico. Por lá o seu treinador já andou falando que trata essa partida contra o Vasco como uma verdadeira final. Ele vem instruindo seus jogadores para que mexa aí com os brios, dos atletas nesse momento de decisão. Só que o Operário teve uma baixa importante de última hora e que não vai mais atuar pelo clube. Mas quem vai falar sobre isso é o meu colega Dudu Guimarães, da Rádio Clube lá de Ponta Grossa. Dudu, como chega o Operário para essa partida, amigo? Olá, Marcos, um grande abraço para você, um abraço a todo mundo que está ligado no canal Detetives Vascaínos. Mais uma vez um prazer enorme estar conversando com os amigos, trazendo aí as informações do Operário, que será o adversário do Vasco amanhã, 19 horas em São Januário, jogo da volta aí da terceira fase da Copa do Brasil, valendo vaga aí para as oitavas de final. Primeiro jogo aqui em Ponta Grossa, no dia 1º de maio, placar de 1-1, e amanhã quem vencer estará classificado, obviamente, e se houver outro empate, a decisão será na marca dos pênaltis. Operário que anunciou agora há pouquinho, viu, Marcos, aí a saída do volante Jaci, um dos pilares do time na temporada, o capitão da equipe, inclusive. O jogador acabou acertando sua transferência para o Coritiba e nem viajou com a delegação aí para o Rio de Janeiro. Então, o Operário vai desfalcado aí de um dos seus principais jogadores até o momento na temporada.
E aí fica a dúvida quem será o substituto do Jaci, né? Tem várias opções, tem o Índio, tem o Fran Sérgio, o Juan Zulaga, ou seja, o próprio zagueiro Josef, né? Pode ser uma das opções aí do técnico Bruno Pivetti como volante amanhã para o jogo contra o Vasco da Gama. O Operário que vem num bom momento, desde o jogo contra o Vasco, de ida dessa terceira fase da Copa do Brasil, o Operário não perde. Já são 4 jogos de invencibilidade, empate com o Vasco e no primeiro jogo, né? E são 3 vitórias seguidas na Série B, algo que fez com que o Operário subisse muito na classificação. Hoje o Operário é o 5º colocado na Série B com 13 pontos, 2 atrás do CRB, que é o 4º colocado. Então, o Operário vive um bom momento, o ataque vem tendo uma evolução muito grande, né? Nos últimos 2 jogos marcou 6 gols, 3 contra o Cuiabá na vitória lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, por 3-2, e 3 gols no último sábado, quando venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0. Então, o Operário está passando por um bom momento, mas vamos ver como vai reagir, né, sem o Jaci, depois da saída aí do atleta, né, que, repito, era um dos pilares da equipe, e o Jaci, então, está fora do Operário Ferroviário. O jogador acertou sua transferência para o Coritiba. Uma provável formação, Marcos, do Fantasma amanhã para encarar o Vasco da Gama deverá ter Elias no gol, Thales Olex na lateral direita, Alan Godoy, Josef e Gabriel Feliciano fechando o sistema defensivo, e aí fica a dúvida, quem será o substituto do Jaci? Muito provavelmente Fran Sérgio, o Juan Zuluaga e também Gabriel Bosquilha, e no ataque Daniel Amorim, Alano e Marcos Paulo. Bem provável que seja esse o Fantasma para encarar o Vasco da Gama amanhã, no segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Valeu, Marcos. Um grande abraço a você, um abraço a todo mundo que está ligado no canal Detetives Vascaínos. Estamos direto aqui dos estúdios da Rádio Clube Ponta Grossense, no estado do Paraná. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu demais, Dudu. Bom, antes da gente terminar, bora falar do Transferban. Pois é, essa palavra voltou a atormentar o Vasco, hein? Hoje a FIFA aplicou essa medida contra o Vasco por conta de uma dívida que o clube tem pelo Adson, lá com o Nantes da França. Resultado, o Vasco está impedido, né, momentaneamente, de inscrever e registrar novos jogadores em competições nacionais e internacionais até que essa dívida seja paga. Em nota, o Vasco informou que está trabalhando na reversão da decisão e explicou que não pode efetuar pagamentos a credores em função do regime de recuperação judicial, né? Mas pelo entendimento do Vasco, há um precedente da FIFA que daria razão ao Clube Cruz Maltino. E o Vasco vai ver isso a maior entidade do futebol. Caso contrário, teria que pedir autorização ao plano de credores para poder pagar essa dívida individualmente. O Vasco segue confiante e não se mostra muito preocupado nesse primeiro momento, até porque a janela está fechada, né? Ela só vai abrir no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Então, tem tempo suficiente para resolver isso aí e essa pendência lá na FIFA ser retirada. Vamos aguardar, meus amigos, mas que é chato, viu? Bom, tô indo nessa. Agradeço demais a sua audiência e amanhã a gente está de volta aí após essa partida aí, de preferência com a classificação do Vasco na Copa do Brasil. Um grande abraço, meus amigos.